É super comum ouvir histórias de vizinhos em guerra, seja cortando árvores ou cortando cercas, só para irritar os outros. Mas o que fim será que dá quando alguém tem tempo, dinheiro e malícia para criar e elaborar grandes planos de vingança? Seja bem-vindo ao canal Casa dos Curiosos, e no vídeo de hoje vou apresentar a você proprietários que gastaram uma fortuna por uma vingança. Já vai deixando o seu like agora mesmo, pois o vídeo está espetacular. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho. O comentário mais legal será fixado em primeiro lugar e ainda vai receber outra surpresa do canal. Fique até o final do vídeo para saber qual é. Bora pro vídeo então. 10º lugar, divórcio desonesto. Só observem essa linda casinha em Massachusetts com uma adorável pintura, uma chaminé e um belo jardim de inverno. Com certeza, nos passa a impressão de um amor que reina naquele local. Só que não, essa bela casinha nasceu na base do ódio. O divórcio, de fato, não é uma situação bonita e harmoniosa. Sendo assim, as duas partes nem sempre conseguem se entender 100%. Mas uma determinada mulher conseguiu muito mais do que esperava durante um acordo nada simpático no ano de 1925. Segundo a história, a mulher em questão aceitou assinar os papéis de divórcio sob a condição de seu ex-marido construísse uma moradia exata de sua casinha atual. Mas o ex-marido então havia percebido que a mulher havia esquecido de especificar onde exatamente a casa deveria ficar, já que ele não perderia tempo em fazer uma vingancinha com ela. Por fim, ele fez o desejo da mulher e conseguiu realizar uma réplica exatamente igual à de sua casa. Porém, ele construiu no meio do pântano. A casa não estava apenas isolada de tudo e de todos, mas o homem forneceu então uma dose extra de vingança. Ele conseguiu ligar o encanamento à água salgada. A mulher nunca se mudou de lá, considerando uma grande quantidade de amianto, tinta base de chumbo e radônio que a casa tinha de monte. Óbvio que todos os perigos oferecidos por essas coisas não eram definitivamente conhecidos lá na época, já que provavelmente tudo isso fazia parte do grande plano de vingança maligno do homem. 9º lugar, uma mulher desprezada. Dizem que o inferno não castiga uma mulher desprezada e rejeitada, mas podemos considerar isso, neste caso, desse edifício em Buenos Aires. Esse prédio foi erguido para que uma determinada mulher pudesse oferecer um golpe de mestre e apreciar o gosto único da vingança. Em um determinado período dos anos 30, Corina Kavanagh, uma milionária dos Estados Unidos que ganhou vários acordos imobiliários, acabou se apaixonando por um filho de um figurão argentino, Mercedes Castellanos de Anchorena. A família do rapaz não aprovou que seu filho se casasse com uma mulher rica e emergente, então eles pressionaram que os noivos terminassem o noivado. Ao invés de ficar triste chorando enquanto comia sorvete, ela decidiu então usar seus métodos imobiliários. A família do rapaz morava em um determinado palácio local decadente, chamado San Martín Plaza, e recentemente tinham construído uma igreja familiar bem privada do outro lado da rua, chamada Basílica do Sagrado Sacramento. No ano de 1936, Corina contratou um arquiteto para projetar arranha-céus, e o seu único objetivo era de bloquear toda a visão da família de seu ex-noivo de sua própria igreja. Ela vendeu cerca de 3 fazendas de gado para financiar o tal projeto. Em 14 meses, o famoso e tão esperado arranha-céu se ergueu por completo. O edifício de 33 andares foi considerado o mais alto de toda a América do Sul, e até que se parece com um dedo médio gigante, não é mesmo? O que você acha? Nos conte aqui nos comentários. 8º lugar, vingança. Doce vingança. Qualquer pessoa que tenha a sorte incrível de possuir um imóvel no bairro mais chique de Londres deve ser consequentemente rico, e os ricos amam manter sua aparência. Em uma fileira de casas iguais, vemos então algo bem inusitado e diferente, que talvez até envergonhe a rua. A casa que parece um saco de pipoca ou doce. Essa pintura super extravagante não é apenas uma determinada escolha de estilo a questionar, mas sim uma maneira bem interessante de irritar todos os vizinhos. A dona da tal casa, Zipporah Leslie Mainwaring, concedeu a famosa transformação após seus planos de demolir a casa e reconstruí-la por 6 milhões de dólares forem completamente negados por alguns vizinhos chatos em 2015. Os opositores rapidamente conseguiram enxergar tal erro que eles cometeram. Pediram, assim, a ajuda da prefeitura, que ordenou que a mulher pintasse a casa de branco, mas nada adiantou, já que ela levou todos os seus adversários à justiça. Depois de uma longa batalha judicial de 2 anos, ela conseguiu o direito de demolir a propriedade e construir sua tão sonhada Casa dos Sonhos. No ano de 2019, a casa foi demolida para dar lugar à Casa dos Sonhos. A mulher então deseja embarcar em sua ambiciosa construção, envolvendo até um porão exageradamente grande e alto, como podemos perceber, equipado com uma academia privada, cinema e até uma piscina subterrânea. Nem é preciso citar que todos os seus vizinhos vão continuar descontentes. 7º lugar, ame inimigos. Toda vida escutamos o famoso ditado: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Mas será que é uma boa ideia se mudar para o ladinho de seu inimigo? Acredite você ou não, a verdadeira razão que essas duas lindas casas de Nevada estão localizadas tão desconfortavelmente próximas umas das outras se resume por um triste conto de rivalidade profunda. Na década de 1930, dois mineiros de prata não suportam a presença de um com o outro. Se odiavam tanto que quando um comprou um terreno
terreno em Virginia City e conseguiu construir a casa dos sonhos lá, o outro então resolveu comprar um terreno ao lado, com uma determinada intenção de transformar completamente a vida miserável enquanto ele vivia por lá. O rancoroso mineiro planejou tintim por tintim a casa, de modo que ficasse extremamente colada na nova construção de seu inimigo, bloqueando completamente a luz do sol, diminuindo seu valor e acabando com a vista bonita que a casa tinha. Posicionada a cerca de 20 centímetros de distância, essas casas parecem que estão disputando o espaço no metrô da Sé no horário de pico. Sexto lugar, uma fatia de torta infernal. De início, isso não se parece completamente com uma casa. No máximo, parece um lugar de guardar vassouras e outros acessórios de jardim. Mas veja por outro ângulo, essa propriedade em Washington é de fato uma casa. A melhor maneira de ter uma compreensão verdadeira dessa casa é visualizá-la por cima, que faz menção ao seu nome, que se parece com uma fatia de torta. Em seu ponto mais alto, a casa possui 4,5 metros de altura, chegando a apenas 139 centímetros na outra extremidade. E a melhor parte é que ela foi inteira construída por rancor. Há algumas histórias bastante interessantes sobre a origem dessa tal criação bizarra. A primeira é que durante um difícil divórcio turbulento em 1925, uma ex-esposa recebeu uma determinada porção de terra no jardim de frente de seu antigo imóvel e acabou decidindo tirar o máximo proveito de sua vida, todos os seus 262 metros quadrados do terreno. Uma outra história é sobre uma disputa de bairro que surgiu quando o dono da terra recebeu uma quantia desprezível de dinheiro de um vizinho para expandir seu jardim, e para mostrar sua desaprovação, o proprietário decidiu espremer a nova casa no terreno e fazer com que seu vizinho infrator se mudasse. De fato, o rancor é o cimento que mantém essa casa de pé. A casa é super espaçosa por dentro, mas no ano de 2016 ela foi vendida por 500 mil dólares. Chegamos ao nosso top 5, mas antes veja esse vídeo do canal super interessante chamado Essa é a Vida Milionária de Everton Ribeiro. Clique no card que está aparecendo agora em sua tela, mas só assista depois que esse vídeo terminar, pois ainda temos bastante rancor para te mostrar. Brincadeiras à parte, o comentário mais criativo ficará em destaque. Quinto lugar, Escândalo no Mar. A casa está localizada no Maine, é uma das casas mais construídas pelo ódio e rancor mais antiga dos Estados Unidos, possuindo uma história bem antiga e digna do século XIX. Em 1774, James McCube descobriu uma bela casa do período federal em uma região para sua segunda esposa. O casal acabou criando seus 3 filhos em conjunto, incluindo seu filho Thomas. Quando James morreu, seu filho Thomas se tornou o capitão do mar, retornou à casa antiga e descobriu que sua antiga madrasta tinha mudado sua própria família. Ela colocou a família Rios para dentro de sua casa, porém isso ia contra o testamento de seu pai. Então Thomas resolveu mudar o nome da família e, apesar da madrasta, construiu uma outra mansão ainda maior e melhor bem ao lado, que fez com que ofuscasse a outra casa. Por ironia do destino, Thomas nunca se casou e nem ao menos teve herdeiros, e quando ele morreu, a mansão colonial foi transferida de volta para aquelas pessoas que foram despejadas para que a construção ocorresse. A casa original acabou recuperando toda sua devida glória, porque a histórica casa de McCube acabou sendo transferida para o Maine em 1925. Quarto lugar, Traição Fraternal. A Skinny House, em Massachusetts, é a casa mais estreita, com uma largura com um pouco mais de 3 metros, mas também é uma casa, cuja sua história é repleta de muito ódio e traição. Segundo histórias locais, tudo começou quando 2 irmãos herdaram um terreno de seus pais, depois que o pai morreu na Guerra Civil. Quando um dos irmãos voltou da guerra, descobriu que seu irmão havia construído uma enorme casa em sua terra compartilhada, deixando assim um pequeno espaço de terra para ele. O irmão desprezado levantou sua casa em um lugar que parecia mais um beco, mesmo sabendo que bloquearia a luz do sol e arruinaria a visão do outro irmão. A casa então está ocupada desde 1884 e até que é bastante espaçosa por dentro. Em 2017, a casa chegou a ser vendida por 90 mil dólares, até que a vingança valeu a pena. Terceiro lugar, Vingança Milagrosa. Essa enorme mansão vitoriana em Nova York possui 7 quartos e uma linda varanda para uma belíssima cadeira de balanço, mas seu valor real é que ela foi construída especificamente para ser uma vingança linda e poética para um determinado vizinho da frente. No ano de 1906, o desenvolvedor imobiliário da região, John Handel, descobriu então que um rival planejava organizar a vila em um determinado sistema de rede organizada e decidiu amargamente que deveria frustrar todos aqueles seus planos. Há quem diga que essa casa foi levantada da noite pro dia, ganhando assim o seu nome, Casa Milagrosa, em um terreno triangular mais difícil possível. Com certeza interromperia todo aquele sonho de rede organizada, e toda aquela rede teve que assim realizar uma bifurcação dos 2 lados da casa, atrapalhando todos os planos do seu rival, e até hoje aquela casa está por lá. Você já ouviu uma história que nem essa, que foi tão poderoso que causou desvios de ruas? Segundo lugar, Quarto para 2. Na área de São Francisco, essa casa parece que caiu do céu e aterrissou de uma forma entre a rua e a casa vizinha. O autor desse fato foi o carpinteiro Charles, que tinha um sonho de construir uma casa dos sonhos em um terreno, antes da maior parte deste terreno ser tomada pelos urbanistas nos anos 1900. Para sua tristeza, a crescente cidade de Alamedas exigia que uma
rua fosse construída em um grande espaço de seu terreno, deixando assim somente um trecho de 3 metros por 16 metros. Mas ao invés de engolir seu ódio e orgulho, ele fez o que qualquer outra pessoa vingativa faria: canalizou todo o seu tempo e dinheiro em um determinado projeto de construção que seria algo simbólico para marcar a rua que frustrou completamente o seu sonho. Então sua nova morada se encaixou tranquilamente sobre uma parte da terra que restou, medindo 6 metros de altura, 16,5 metros de comprimento e 3 metros de largura. Você até pode supor que o seu triste vizinho foi apenas um dano colateral desse pesadelo arquitetônico, porém a casa tem como alvo a própria prefeitura e o vizinho ao mesmo tempo. É claro, a grande reviravolta é que o seu vizinho era um grande defensor da nova rua e supostamente até ajudou a pavimentá-la. Para garantir que o vizinho se arrependesse de sua decisão, o proprietário da casa construiu sua casa em uma determinada altura para bloquear a luz do sol remanescente e acabou deixando ela lá desconfortavelmente próxima, que acho que você vai querer abrir as cortinas com medo de ver algo que não deveria. Já pensou? Primeiro lugar, a casa do rancor. Guardar ódio ou rancor faz muito mal para a saúde, e quando você começa a construir casas para se vingar ao invés de deixar para lá, você deve aceitar que tem um tipo de probleminha com isso. Mas na verdade, é um lugar sim habitável, com seu ponto mais largo medindo cerca de 4 metros e o mais estreito com apenas 4 centímetros. Os habitantes locais nomearam a tal estrutura de Albaça, que traduzindo significa rancor, e sua história é apenas um lembrete de uma rivalidade entre irmãos que pode chegar. Em algum período da década de 1950, os dois herdaram uma porção de terra consideravelmente boa de seu pai, porém ambos não chegaram a um determinado acordo para o porquê deveriam construir nela. Para piorar então a situação, uma parte do terreno foi terrivelmente cortada por vários projetos de infraestrutura municipal, deixando assim os restos do terreno meio complicado. Um dos irmãos tinha uma grande propriedade bem atrás do terreno, alimentando ainda mais o rancor de seu outro irmão. Para se vingar de tudo que podia, o outro irmão construiu um edifício de 90 metros quadrados, fazendo assim que bloqueasse toda a visão de seu irmão sobre o oceano, enquanto ambos estivessem vivos. De acordo com as leis locais, o lote é bastante pequeno para que qualquer outra coisa seja devidamente construída, logo, o rancor permanece até em pé desde então. Você acha que algumas dessas pessoas tinham razão em realizar tudo o que fez? Nos conte aí nos comentários. O comentário mais criativo ficará em primeiro lugar e receberá um coração exclusivo do canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse foi o Proprietários que Gastaram uma Fortuna por Pura Vingança. Obrigado por assistir e até mais!